Boa tarde pra quem? Boa tarde pra quem? O Botafogo perdeu pro Bragantino. E não tá escrito aqui, mas eu vou falar. É Bragantino Red Bull. Tem nome de marca o time. De virada. Cadê? A promessa da nova comissão técnica era de nítidas mudanças já no primeiro jogo. Mas não foi bem isso que o torcedor viu. A partida começou com o Botafogo marcando forte no campo de defesa do Bragantino. Mas o alvinegro perdia boas chances. Nesse lance, o goleiro foi buscar no ângulo. Após falha da defesa, a Honda recebeu livre e mandou para Eber Bessa, que chutou para fora. Aos poucos, os visitantes buscavam ter mais presença ofensiva, mas pecavam na criatividade. Quando o primeiro tempo se encaminhava para o final sem gols, Matheus Babi abriu o placar. O Botafogo jogava melhor, a torcida em casa comemorando o placar favorável, só que no lance seguinte, a resposta do Bragantino foi imediata. Ítalo deixou tudo igual. O segundo tempo começou morno, mas logo o adversário do Fogão tratou de esquentar. Depois de passe de Claudinho, o volante Raul, ex-Vasco, saiu na frente de Cavalieri. Bateu na saída, mas a bola foi para fora. Pouco depois foi a vez do Botafogo quase chegar ao segundo gol. Bruno Nazário, de cabeça, encobriu o goleiro Cleiton, mas a bola bateu no travessão. Aos 34, Marcelo Benevenuto chutou e a bola pegou no braço de Canu. Pênalti. Na cobrança, Claudinho bateu sem chances para Diego Cavalieri. Virada no Newton Santos. O alvinegro ainda tentou pressionar no fim, mas o placar não mudou. Final, Bragantino 2, Botafogo 1. Ainda na zona do rebaixamento, o Fogão pega o Fortaleza no domingo no Newton Santos. O que a gente fala, Pedro Certezas? Nem o meu personagem otimista. O Ulisses está jogando álcool gel na sua cara. Ai, meu Deus, eu tô rindo de desespero. Pedro Certezas não pode perder pro Bragantino. E não vou falar aquela frase com todo respeito ao Bragantino, não. Não pode perder pro Bragantino, Pedro Certezas. Fernando, cara, é muito triste, cara. Eu não consigo nem ficar revoltado, bolado. Eu tô só, assim, desolado. Eu não vejo saída, cara. Tipo assim... Nem eu. De verdade, o time tá apático, os caras não ficam nem revoltados mais. Você vê que é diferente quando um time tá mal e acaba um jogo e os caras, pô, vamos lá, pô, galera, pô, fica revoltado, xingo. Tá apático, parece que tá todo mundo aceitando o que tá acontecendo. Parece que eles entendem que eles acham que a culpa não é meio deles e que a culpa também é da diretoria e é uma bola de neve. Cara, é muito doido porque tem tudo pra cair. Verdade é essa, tem tudo pra cair, Fernando. Tá tudo desenhado. Parece que a gente já sabe o resultado. Se vamos fazer esse exercício de imaginação. Se cair, finge que caiu. Aí então vamos perguntar: qual jogo que vocês viram que não dava mais que caiu? Esse de ontem. Porque esse jogo de ontem é um jogo do time rebaixado, assim, que não consegue mais, sabe? Aí tem aquele gritaria por foi roubado. Mas nem força mais tem pra reclamar da arbitragem. Eu não consigo nem mais, sabe? Tá tudo muito apático, tá tudo muito derrotado, um espírito de derrotado. E, cara, se cair... É difícil o que eu vou falar agora aqui, mas se cair eu não sei se volta também. Que isso? Pedro, calma. Peraí. Calma aí, Pedro. Fernanda, você não tá entendendo como é que tá a parada. Eu tô entendendo, mas calma também. Não, calma aí. A gente tá na Série A ainda. Você tá falando que a gente vai cair e não vai voltar. Calma. Não, se cair, é que nem o Cruzeiro. Eu acho que se o Cruzeiro cair, não volta. E, de fato, não tá voltando. É difícil o Cruzeiro voltar. É difícil, bem difícil mesmo. Porque não tem respiro financeiro, não tem investimento. A única saída é a SA. Eu tenho uma saída. Não. Vamos eu e tu jogar aquele bolão do ano final, que não tem negócio de... É dezembro já, não tem negócio de mega da virada? Se ganhar Pedro, sozinho, imagina se eu e você a gente ganha. Não dá. Não Mesmo dá? assim não dá. Ah, não dá, O dinheiro né? não é suficiente. Tem que ganhar 3 mega da virada. Meu Deus do céu. Pedir música de quê? De milhão.
E aí... E dói tudo. E aí, entendeu? Casimiro. É difícil, cara. Eu queria pedir... Eu falei, depois do jogo de ontem, eu fiz uma live com o Casimiro. Eu não tô nem revoltado, eu tô mal, assim, como eu não ficava muito tempo. Ô, Casimiro, você que é nosso amigo, eu tô te pedindo uma palavra de força pra gente. Por favor, fale o que você quiser. Ah, Fernandinho, falando do jogo de ontem, não tem palavra que dê jeito pro Botafogo. Agora, pro momento, o Botafogo tá com um técnico que tá chegando agora, de fato ele meteu o atestado, né? A situação tá tão complicada. É que ele foi mesário e ele ganhou meteu dias. Meteu atestado porque a situação é complicada. Mas, ontem eu tava falando com certeza e, de fato, uma vitória muda completamente o cenário do time que tá lá embaixo. Muda completamente. Então, por exemplo, o Botafogo tem um próximo desafio que é o Fortaleza. A depender do jogo de quinta, que é Vasco e Fortaleza, o Fortaleza pode chegar no jogo contra o Botafogo vindo numa sequência complicada. E aí, se o Botafogo soma 3 pontos, já muda um pouco a cara. Agora, é difícil você imaginar que o Botafogo vá somar pontos contra o Fortaleza olhando o jogo de ontem, cara. É porque sempre fica nesse se ganhar. Porque nesse se, a vitória de ontem era extremamente fundamental. Porque além do Botafogo perder em casa, que já não é interessante, perde em casa para o adversário direto, que dispara, sabe? Então era um jogo de 6 pontos e de fato... O Botafogo não consegue sequer somar pontos contra adversários diretos em casa. Então pega o Bahia, no momento em que o Bahia era lanternaço. A verdade, Casimiro, a grande verdade é o seguinte, aí agora eu vou falar sério, esse negócio de otimismo, não, vou falar sério. A gente já viveu, que eu falo, você que é botafoguense também, né? E pra você que não é botafoguense, eu tô falando dos botafoguenses. O Botafogo já viveu situações muito piores do que essa, eu digo matematicamente dentro do campeonato, não financeiramente fora. Não, já viveu situações matematicamente muito piores. Desde que comecei a ver futebol, muito piores eu não sei, iguais já. Não, Pedro, claro, muito piores. Já vivemos situações muito piores do que essa matematicamente, por quê? Não pelo quanto de número de pontos o Botafogo tem, mas por o que está se desenhando o campeonato como um todo. Não só na parte de cima, como na parte de baixo. Os jogos estão irregulares, os times estão irregulares. E às vezes com 2 vitórias você fica no meio da tabela, com uma derrota você já está na zona de rebaixamento. A gente está falando de um Vasco que algumas rodadas atrás, muitas vamos dizer lá, beleza. Mas no turno passado ele estava líder e hoje ele está perto da zona de rebaixamento. A gente está falando de um Fluminense que há 2 jogos atrás estava no G6 e agora não está mais. Então assim, é um campeonato irregular e eu falei aqui, esse campeonato será assim até o fim. Parece que tá um entregando a taça pro outro e parece que tá um entregando a chave do rebaixamento pro outro. Porque tá todo mundo meio inconstante, O problema é a postura, né, Fernando? O torcedor do Botafogo fica chateado, porque o Red Bull Bragantino não ganhava não ganhou um jogo fora do campeonato. Concordo. Ganhou contra o Botafogo. O Red Bull Bragantino não tinha virado um jogo no campeonato, virou contra o Botafogo. O Botafogo faz o gol e toma o gol 30 segundos depois. Que é uma característica, assim, complicadíssima. Disperso, o time tá disperso. Foi exatamente o que aconteceu com o Vasco. Se você lembrar o Vasco e Bragantino, o Vasco faz o gol e toma o gol 30 segundos depois. O Botafogo foi exatamente igual. Aquele calor de São Januário, né? Um jogo que foi 11 da manhã. Exato. É porque quando a gente fala que já viveu situações piores, beleza. Mas nessas situações piores, por exemplo, 2009, que foi uma situação muito ruim, a gente brigou até o final para não cair, tinha um goleiro colossal, que era o Jefferson, tinha o Jobson, ele jogando um absurdo, e o time mostrava que queria sair dali, que não era por falta de vontade, de garra. Eu tô falando que os caras estão fazendo corpo mole, não, mas parece que as pessoas aceitaram essa situação. Esse é o negócio. É o perfil que você diz, né? Aceitou que tá ruim e vai ficar ruim. E a sequência do Botafogo é muito complicado agora, né? Passando no Fortaleza. Esses 2 jogos, esse contra o Bragantino e o próximo contra o Fortaleza, tem que ganhar. Porque depois pegam 4 jogos que é difícil conseguir ponto, não é nem ganhar, conseguir ponto. Então é complicado, cara. Esses 2 jogos que eram as 2 vitórias que colocaria com o Botafogo ali em 12º. O Botafogo ia ganhar 2 e ia subir. E aí tem aquela, que alguma coisa precisa mudar. A gente fala, chegou a galera nova. O Botafogo começou jogando bem ontem. Começou jogando muito bem. Os 20 primeiros minutos foi Botafogo massacrando.
Só que aí parece que voltou aquele Botafogo anterior que, tá bom, cara, vai, deixa virar, aí deixa empatar. Então é muito difícil, cara. Eu entendo você e concordo. Eu acho que essa postura desse time do Botafogo, ela incomoda muito o torcedor porque parece que tá desalmado, né? Sim. Eu já falei, tecnicamente não é o pior time que eu já vi. Pelo contrário, no papel não é ruim, no papel o time é bom, exato, mas parece que tá meio desalmado. Aí a gente ficou com uma expectativa muito grande nessa questão da postura, não é nem tática, nem nada, com a chegada do Ramon, né? E aí aos 30 minutos iniciais do jogo de ontem, realmente a gente sentiu que o clima estava um pouco diferente. Mas depois parece que o freio de mão puxa, a poeira baixa, e aí eles entram naquele modo offline, né? Vamos ver o que vai acontecer pela frente. O Big Boy está concordando comigo em relação à pontuação do Botafogo, que tem 20, o Vasco tem 22 e está fora da zona. 2 vitórias do Botafogo, a gente já tá em 10º lugar, Pedro. O Big Boss fez essa conta. Cara, é que a gente não consegue. O problema são essas 2 vitórias. A gente fala assim, mas 6 pontos a gente consegue. Mas e 6 pontos? Vão sair de onde? Olha só, peraí, o quê? Eu tenho uma informação aqui se o Botafogo... O quê, Big Boy? Isso é sério. Se o Botafogo ganhar todos os jogos, ele é campeão brasileiro. Olha aí, só falta ganhar todos os jogos. Acho que tá de boa. Será? Tirando essa parte, não sei se ganha não. O problema não é nem os outros perder, é ganhar todos os jogos. Vamos falar do Flamengo? O Flamengo iniciou a preparação para esse jogo decisivo de amanhã contra o São Paulo pela Copa do Brasil. As novidades do Flamengo você confere agora. O time do Flamengo se reapresentou após o empate em 1-1 com o Atlético Goianiense no Brasileiro. O camisa 10, Diego, treinou boa parte do tempo com o grupo. Felipe Luiz e Rodrigo Caio fizeram um trabalho à parte com preparação física em campo. Para o jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, 2 importantes baixas, Pedro e Thiago Maia. Os 2 têm lesões graves. O atacante tem um problema muscular na coxa. Já o volante, uma torção no joelho e não volta a jogar esse ano. A esperança de boas notícias é Gabigol. Entre os lesionados, o atacante é quem tem maior chance de recuperação. Após deixar o campo no último jogo com dores na coxa direita, ele iniciou o tratamento em casa e no centro de treinamento. Flamengo e São Paulo jogam nesta quarta, às 9h30 da noite, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os paulistas venceram a primeira partida por 2-1 e têm a vantagem do empate. Uma vitória dos cariocas por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Notícia de há pouco, meninos, o Gabigol não joga a partida de amanhã por questões clínicas. Ele tinha a expectativa de melhorar e jogar, mas não tem mais. Então o Gabigol está fora do jogo contra o São Paulo, o Pedro já estava mesmo e o Thiago Maia também. Aí a gente fala que a situação do Flamengo não é fácil. Mesmo com o elenco que a gente fala tanto do ataque, né, Pedro, certezas do Flamengo, mas vai ter muito problema o Rogério Ceni. Cara, essa lesão do Thiago Maia veio num momento horroroso, né? Ele aparentemente volta lesão em maio feia, só. Né? É bizarro, é muito surreal. E o Flamengo, outra informação, o Botafogo tá negociando com o Jonas, que jogou no Flamengo. Fechou, né, o Pedro? Acho que fechou agora de manhã. Não, porque o Flamengo também tá de olho no Jonas também. É verdade? Então, tá querendo atravessar a negociação, então a gente não sabe como é que vai ser isso. Eu não sei se ele é um grande, o Botafogo não sei se precisa muito de um volante, enfim. Também acho que não. Pode levar. Acho que não é mas eu acho que o Flamengo tá querendo pra substituir o Thiago Maia pra ser ali o suplente. Mas, cara, vai ter que jogar muito o Flamengo, cara. Vai ter que se desdobrar. Não é um jogo que tem que tirar uma vantagem do São Paulo de 1 gol. São Paulo jogando em casa, por mais que não tenha torcida, faz diferença sim. E, cara, tô animado pra ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai ser um jogaço. Isso vai ser jogaço. Vai sim. Não tem como. Além de ser um jogaço, eu sempre falo isso aqui. O Pedro outro dia levantou a estatística aí de que o Flamengo não tem um bom retrospecto nos últimos anos contra o São Paulo. Em contrapartida também, o Casimiro, o São Paulo nas últimas temporadas, na verdade na última com o Diniz, ele é muito inconstante em competição mata-mata. É Mirassol, é o Lanús, ele está sendo eliminado em competições mata-mata. Ou seja, é muito irregular esse São Paulo. Então o Flamengo também pode olhar por esse lado, Casimiro. Dá pro Flamengo sonhar, sem sombra de dúvidas. Sonhar não, dá pro Flamengo ganhar. Acho que nem é um sonho, é uma possibilidade real. O Flamengo tem um elenco estrelado, de fato, justamente por esse momento fazer a diferença. Agora,
é complicado, né? Sem Gabigol, sem Pedro, o Everton Ribeiro joga hoje titular na seleção, chega cansado, não deve ir pro jogo. São muitos problemas para o Flamengo. E no momento em que chega o treinador e se acumulam esses problemas, e você perde em casa o mata-mata e vai ter que decidir fora, o mental pesa, né? Pesa muito. E aí quando você... Putz, e agora vamos, e aí você olha e fala, pô, mas cadê o Gabigol? Pô, o Gabigol não tá. Pô, mas o Thiago Maia, lesionou. Mas e o Pedro? O Pedro não vem. Eu concordo com você, mas eu vou falar uma coisa aqui. Essa é a segunda vez nessa temporada que o Flamengo entra numa partida sem ser o favorito. Isso não acontece nos últimos tempos, né? Só aconteceu contra o Palmeiras, quando até o próprio Flamengo estava com medo de entrar em campo por conta do surto da Covid, entrou com os meninos sub-20 e empatou. E comemorou o empate. Poxa, Pedro, tá bom, né? Encontrou o Palmeiras fora de casa, o Flamengo fora de casa. Não foi um empate, foi um empate heróico. Foi um empate heróico. E assim, é mais um cenário em que o Flamengo entra, Pedro, desacreditado, né? Não o elenco, tá? Eu tô falando o rubro-negro, tá com aquele pezinho atrás, coisa que não acontece há muito tempo. E a gente pode pensar, que eu falo é 007, né? O rubro-negro pode pensar em se apegar a isso. Em um outro momento na temporada em que ele não foi o favorito, ele conseguiu dar a volta por cima. Tu falou de fato um negócio que eu não tinha pensado, que eu acho que é o segundo jogo mesmo que o Flamengo entra e as pessoas não apostam no Flamengo. Não tinha nada pra pensar nisso. Mas, cara, por que a gente tá falando isso do Flamengo? Porque já perdeu 2 vezes pro São Paulo, né? A gente 2 vezes no Maracanã. Então, cara, é difícil, é complicado. Mas o Flamengo, a gente tá falando que o Flamengo, mas o time do Flamengo é bizarro, né? O time do Flamengo é bom pra caramba. Então, se o Flamengo ganhar, não vai ser, pô, ninguém esperava. O Flamengo não é favorito, beleza. Mas o Flamengo ganhar é completamente plausível. É no detalhe que a gente tá falando que o Flamengo não é favorito. Pelo retrospecto, pelos desfalques, mas o time do Flamengo ainda é muito bom. Mas tem o ataque, de fato, tá meio chumbado, tá sem o Gabigol, sem o Pedro. E que não é normal, né, Pedro? Geralmente os desfalques são do meio pra trás, né? É na parte defensiva. E normalmente o ponto fraco do Flamengo é a defesa. Não ter o Pedro, que é um absurdo, e o Gabigol, que também é um absurdo, é um baque. Então o Flamengo vem com o ataque chumbado e com a defesa muita desconfiança na defesa de 3, 4 jogos pra frente. Torcedor do Flamengo pedindo pra mudar a defesa. E tem um personagem, mas tem um personagem, não sei se vocês concordam comigo, que na minha opinião, esse jogo será a prova de fogo pra ele. Pode ser a redenção, né? Ou ele vai ou ele racha, que é o Lincoln. Porque o Pedro não joga, o Gabigol não joga, já estão confirmadas as suas ausências, e o Lincoln é o atacante, né, que vai provavelmente para esse duelo, que a gente também não sabe, né? Às vezes querem preservar pelo que aconteceu no último jogo, e ele vem de um lance vexatório, vamos dizer assim, né, Casimiro? Em que ele foi o responsável pelo empate. Ele foi o responsável, porque se ele botasse aquela bola para dentro, como um atacante, seria 3 pontos para o Flamengo. Então, acho que essa é a prova de fogo para o Lincoln. Ou ele vai fazer uma história que os deuses do futebol escrevem, né, em que ele é o herói e tudo mais, ou ele realmente vai ficar no pífio e a torcida do Flamengo vai decretar a falta de paciência por ele, Casimiro. Você concorda comigo? Eu acho que pode ser a grande redenção do Lincoln aí na temporada, né? Obviamente que é pesado demais você colocar isso nas costas do garoto. Concordo. Mas não tem o que fazer. É futebol, né? Eles são pagos pra isso. É isso. E a responsabilidade cai nas costas da molecada, sim, em diversos momentos. E o Flamengo chega num momento complicado, precisando de 2 gols. É bom lembrar, eu fui procurar aqui a estatística, o Flamengo não vence São Paulo fora de casa por 2 gols de diferença há 17 anos. Que isso? Então a última vitória do Flamengo com mais de 2 gols de diferença fora de casa contra o São Paulo foi 17 anos. Então esse é o tamanho do tabu que o Flamengo vai ter que enfrentar. Então uma zaga com desconfiança, um ataque totalmente desfalcado, desacreditado. Hoje o ataque do Flamengo, se o ataque do Flamengo for Vitinho e Lincoln, é um ataque desacreditado. Tá com uma zaga desacreditada. E não é costume do Flamengo. Há quanto tempo você não... Se você falar uma frase dessa hoje, os caras vão te chamar de maluco. Falar, o Flamengo tá desacreditado nesse jogo aqui. Falar, desacreditado? Esse é o momento do Flamengo. Porque acontece. Você vê o Palmeiras tá com surto de Covid agora, diversos jogadores do Santos, jogo com um time totalmente desfigurado. E o Flamengo vai chegar também por conta de lesões, por conta de situações de seleção.
É isso, esse é o cenário do Flamengo. Mas eu não vejo a terra arrasada, Pedro Certeza. Sabe por quê? Não é nem porque eu sou otimista, não. Até porque não é o meu time, então eu não estou praticando o meu otimismo nele. Mas como apresentadora desse programa no Futebol Carioca, eu digo para o torcedor que é rubro-negro que esse elenco do Flamengo mentalmente tem uma força muito grande. Nossa, isso, zero terra arrasada. Pô. Nesse momento... E o Rogério também, né, Fernanda? Pode ser um grande jogo pro Rogério... De repente, pensando numa tática diferenciada, num estilo de jogo diferente. Ele conhece São Paulo, querendo ou não. Então, ele pode aí dar uma revigorada aí. Ele conhece o São Paulo, mas já foi eliminado, Pedro Certezas, pelo mesmo São Paulo nessa temporada. Nunca ganhou São Paulo, como técnico. Com o Fortaleza. Então, assim, ele tá podendo ser bi-eliminado ou dar a volta por cima. Se o Flamengo... Vamos falar que o Flamengo caiu, né? Finge que o Flamengo foi eliminado, beleza. Nossa, zero terra arrasada, até porque a gente não lembra, mas o Jorge Jesus também foi eliminado da Copa do Brasil, se eu não me engano, na mesma fase e ganhou o que ganhou. O Flamengo vai continuar ali brigando pelo Brasileiro, brigando pelo Libertadores, não é nada terra arrasada. O time, de fato, vai ser uma porrada bem grande pelo que está vivendo o Flamengo, porque tá num momento ruim, mas com totais capacidades de virar o jogo, ainda mais que no início do Rogério Ceni. Inclusive, vai ser o segundo ou terceiro jogo do Rogério Ceni, né? Inclusive, se você parar para lembrar aí na sua caixinha de memórias, foi uma das suas últimas felicidades em eliminações no seu poder de secador do Flamengo. Não, em eliminações né? não, no futebol, Fernando. Felicidade no esporte, vou expandir, no esporte mundial. Uma das últimas felicidades foi a vitória do Atlético Paranaense lá. E o torcedor do Flamengo, Fernandinho, obviamente que não tem como, é impossível. Mas deveria pesar, caso o Flamengo seja eliminado, a situação que o Flamengo está vivendo, né? Mas não vai, né? Não vai. O torcedor quer ganhar tudo. E exato, na boa, mas, ó, tá na razão Rodrigo dele, Caio, né? Felipe Luiz, Pedro, Isla, Gabigol, Thiago Maia, Diego, Everton Ribeiro. Gente... É um time inteiro. É o time inteiro. Não tem um time inteiro. E ainda vai entrando no banco, né? Vamos falar da seleção? A seleção brasileira vai encarar hoje à noite o Uruguai. O Uruguai, hein? Pelas eliminatórias. O Brasil quer manter os 100% de aproveitamento. Cadê? São quase 20 anos de invencibilidade. A última derrota do Brasil para o Uruguai foi em 2001, na estreia de Filipão como técnico. De lá para cá foram outros 10 jogos, com 5 empates e 5 vitórias brasileiras. E o time entra em campo nesta terça não só com esses números em mãos. A seleção também quer manter os 100% de aproveitamento nas eliminatórias. As duas seleções chegam embaladas. O Brasil não jogou bem na última sexta contra a Venezuela, apesar da vitória. Já o Uruguai ganhou a Colômbia fora de casa por 3-0. A seleção brasileira vive seu melhor início em eliminatórias desde 81. Agora o jogo será diferente, onde a defesa será mais exigida. A única dúvida na escalação está no meio de campo. Alan se queixou de dores. Se ele não puder jogar, será substituído por Arthur. Mais uma vez, Tite não vai contar com Neymar. Esse é o 13º jogo de um total de 26 pós-Copa que o atacante desfalca a seleção. Brasil e Uruguai jogam hoje às 8 horas da noite no horário de Brasília, no estádio Centenário de Montevidéu. Muito bem, meninos. E muitos desfalques aí, né, Casimiro, para a seleção. E eu vou falar uma coisa assim, as pessoas têm uma mania de tacar as pedras na seleção, no Tite e tudo mais. E culpar a seleção por lesões de jogadores. Na verdade, é o bode expiatório, vamos dizer assim, né? Onde estoura o negócio, porque não é na seleção que eles vão... A não ser que seja uma lesão de contato, que não foi o caso de todas as lesões que pintaram. É uma lesão de desgaste, que é o que tem acontecido nessa temporada. Vamos dizer, temporada corona, né, Casimiro? A seleção também é vítima desse calendário apertadíssimo, né, de 2020. Mais do que nunca, e obviamente torcedor do Flamengo não pensa dessa forma, e com razão, né? Não tem que se preocupar com a CBF nesse momento, mas o fato é que o Pedro poderia se machucar na seleção, mas poderia se machucar no Flamengo, né? Pois é. Porque uma rotina insana de jogos poderia acontecer no Flamengo, só que aconteceu na seleção, tudo bem.
E aí o Brasil busca voltar ao rumo de jogar, de dar espetáculo. Porque o torcedor não quer mais ver a vitória normal. Não. Ele quer ver o show, né? Então o Brasil não jogou bem contra a Venezuela. A Venezuela se fechou, concordo, não deixou o Brasil jogar, jogou por uma bola, não quis jogar bola. Mas isso aí é da tradição há anos e anos e anos. Todo mundo que enfrenta o Brasil fecha a casinha e dá nó tático e tenta segurar a tua meta. Não quis jogar a Venezuela contra o Brasil, a verdade é essa, o Brasil até tentou, mas foi um jogo muito feio no final, o Brasil tá perdendo a bola para acabar o jogo e não tem como. Com o Uruguai, fora de casa, o Uruguai precisando do resultado, o Uruguai pode querer jogar e deixar o Brasil jogar. Eu acho que a gente vai ver um jogo bem melhor do que a gente viu contra a Venezuela. E aí a gente espera que o Brasil saia com a vitória. Eu particularmente gosto de ver a seleção, Fernandinho. Eu gosto de ver o Brasil. Eu adoro também, Casimiro. E torço pra que a gente faça um jogo bom, cara. Eu acho que vai ser um jogo mais fácil contra a Venezuela. Mas eu não acho, não. O Uruguai tem até uma pegada. O Uruguai é chato. Eles podem até não estar bem taticamente, tecnicamente. Mas os bichinhos correm, os bichinhos querem ganhar. É um negócio, né? É um troço diferente, Pedro Certeza. O Big Boss me lembrou uma coisa aqui. Que quando, na ausência do Neymar numa competição forte como foi a Copa América, onde existia um caneco para se disputar, o Everton foi o cara, né, que foi o desafogo. O Everton Cebolinha, isso. O que foi o desafogo da seleção brasileira. E agora a gente vê que o Tite não coloca como titular. Não sei se acha que ele não está no seu melhor momento da sua carreira ou ele já não faz mais parte do que ele pensa se desenha taticamente. Cara, sabe qual é o negócio? Não importa o que o Tite faça na escalação, o torcedor brasileiro quer ver de fato, como o Casimiro disse, o show. Quando o Brasil joga, tem dois tipos de jogo do Brasil. Jogo do Brasil fora da Copa, que a gente quer ver show, quer ver espetáculo, quer ver drible, quer ver chapéu, quer ver caneta, quer ver golaço. E o jogo da Copa do Mundo, que a gente quer ser campeão, ponto. Se você ficar em segundo, fracassado. Se você qualquer coisa fora do fracasso, ponto. Mas, fora da Copa do Mundo, a gente quer ver show, porque a gente se acostumou mal, de fato. A verdade é que a gente se acostumou mal. A gente se acostumou com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo, metendo 3 na Argentina. Quando o Tite começou, antes da Copa, era assim. O próprio Tite jogou assim, né? A gente foi 4-1 show contra o Uruguai lá. Exatamente, 3 do Paulinho, pediu música, sabe? A gente se acostumou mal. E o pós-Copa do Tite é diferente, cara. Ele tá teimoso, tá segurado com as convicções dele. A gente não vê aquela seleção que enche os olhos. Muito também passa pela ausência do Neymar, de fato, porque quando o Neymar tá em campo, ele faz o que faz, a gente sabe que ele é mágico, ele é craque, ele é absurdo. Só que ele tá mal acostumado. E hoje é um jogo que eu acho que tem potencial, por mais que não tenha o Neymar, de ser um jogo muito melhor do que contra a Venezuela. Que vai ser lá e cá, os caras vão pra cima, tem Cavani, então a gente vai também pra cima. Então hoje tem tudo pra ser um jogaço, de fato, cara. É verdade, Pedro. Vamos falar da eleição no Vasco? Tá lá na justiça essa eleição. O que aconteceu? Na votação presencial do dia 7, o Levenciano venceu. Mas no dia 14, durante a votação online, o Jorge Salgado foi o ganhador. Aí eu quero saber, Casimiro, afinal de contas, quem é o novo presidente do Vasco? Olha, Fernandinho, foi o que eu falei ontem. A justiça está determinando ainda, teoricamente, com a eleição presidencial e online do fim de semana, seria o Jorge Salgado, mas o candidato Levenciano, que ganhou a eleição no dia 7, entrou com uma ação, e essa ação, que já tinha caído judicialmente, ela está sendo revista. Então, o resultado, ele... Essa eleição do dia 7 do Levin, a presencial, ela foi até o final? Foi até o final. Ela, assim, né? Foi até o final médio, né? Alguns candidatos retiraram as suas... Não, retiraram antes da online. Mas assim, eles deixaram a urna até o horário todo. Houve uma votação. Sim. E aí no final os próprios integrantes das chapas contaram os votos. Foi um negócio meio complicado, assim. O Campelo não facilitou, desligou a luz do local. Então, assim, totalmente bizarro. Os candidatos com lanterna, contando... E por que o Levin tirou a candidatura, já que vendo que em urnas ele ganhou, e foi até um número até bem acima, né, Casimiro? Ou não? Foi apertadinho, não, né? Por que ele tirou para a votação online? Porque as outras chapas que saem enfraquecem ele? Foi isso? Será uma estratégia? Não, ele se sentiu agredido
vou dar a visão, vou tentar dar a visão dele. Eu acho que ele se sentiu agredido democraticamente. Ponto. Ele tinha eleição ali que ele julgava que era a eleição correta, que era a eleição presencial. Ele ganhou e ele se declarou campeão. O problema é que a justiça mandou essa eleição não ter validade. E aí foi-se para uma nova eleição online, que na minha opinião é uma eleição que contempla mais todos os sócios. O Vasco é um clube plural, o Vasco é um clube nacional. Então, você via no Twitter pessoas votando em outros estados. Isso é muito bacana. É a modernidade, a gente está em 2020. A gente está em 2020, né? Então, eu acho que é uma eleição que contempla mais. O Levin teve muito voto. Ele poderia ter entrado nessa segunda eleição. Mas foi a preferência dele. Eu não entendi a estratégia dele, Eu tenho a impressão que na justiça desportiva do Brasil, você tem várias, como se fosse um videogame, você tem várias fases, né? Escalou irregular, não sei o que lá. A eleição do Vasco é o chefão. O cara se prepara anos e anos, irmão, vai chegar a eleição do Vasco, vai ter luz desligada, vai ter... Vai encontrar um Copa-Tropa, né? É inacreditável, cara. E ninguém entende. Ontem eu tava conversando com alguns amigos e as eleições no Vasco já são assim há anos, né? E, inclusive, as duas últimas eleições do Vasco ainda estão na justiça. Ainda correm na justiça. Nossa. O caso da ONA 7, muito isso bizarro. não está decidido ainda. Isso está Essa do correndo Campelo, na em que ele ainda. fez seu triênio, ela ficou esse tempo todo na justiça, né? Exatamente. E aí, cara, eu tava passeando pelo Twitter agora e o Rodrigo Cappello, o grande Rodrigo Cappello, o portador só má notícia. Ele só dá má notícia aqui dos clubes. Ele fez uma thread no Twitter, ele fez uma sequência de tweets analisando as propostas do Levin. E ele tá aqui, cara, há 41 minutos atrás. Ele destruiu, assim, tudo que o Levin falou. Então, cara, o torcedor do Vasco, ele não sabe o que esperar, não sabe mas assim, essa questão eleitoral, e obviamente o Rodrigo tem um ponto de vista eleitoral dele. Seria bom ele fazer uma thread também do Jorge Salgado, pra gente também entender o que é bom e o que não é, né? Porque, assim, há uma tendência, e isso é do ser humano, tá? Quando a gente tá dentro da situação, por exemplo, você como vascaíno, obviamente você tem um candidato em que é de sua preferência. Nós, como brasileiros aqui nessa tela, provavelmente temos candidatos à presidência que são das nossas preferências. E olha como cariocas temos de prefeito e temos de governadores, enfim. E aí, quando a gente vai emitir uma informação que tenha também um pouco de opinião, a gente acaba um pouco contaminado pela nossa própria visão, né? Então, às vezes, esse ponto de vista de candidatos, enfim, para quem está dentro de situações, eu não sei, o Rodrigo, se é um cara envolvido na política do Vasco, se é um cara que frequenta, se é um vascaíno, enfim. Mas que, obviamente, ele tem aí uma contaminação da própria opinião, né, Casimiro? Não. É muito difícil de se separar, né? Não, o Rodrigo Cappello, ele é do Sport TV. Sim. Ele é especializado em negócio do esporte. Sim. Então foi ele que antecipadamente falou que o Cruzeiro poderia chegar na situação que está. Sim. Ele que analisou situações de Botafogo, por exemplo. Uhum. Então ele fala aqui, que ele algumas falou situações, agora como por exemplo, fez uma carta em relação à situação os 5 financeira bilhões do que o Botafogo. Leviciano falou que chegariam ao Vasco, o Vasco não tem a mínima condição de ter essa garantia fiscal. Entendi. Então ele vem aqui destrinchando. Seria legal se ele fizesse a mesma coisa com o Salgado também, claro. Mas talvez eu até vou defender aí o Cappello pelo seguinte, talvez pelo Levin ser um candidato que, vamos dizer assim, entre aspas, mais assim, que joga pra galera, eu vou trazer o fulano, eu vou trazer... Ele fez uma análise em cima de tudo que ele fala que vai falar. Isso, Pedro. Entendi a posição do porque Cappello. não existe nenhuma proposta tão grandiosa assim do Salgado, entendi. Você entende? Então não tem como fazer uma análise então, desse aspecto. Pois é, isso que eu tô falando. É só para trazer aqui mais um capítulo desse ambiente político conturbado do Vasco, né? Porque agora dividiu em dois, né? Tem a situação do Salgado, que ganhou a eleição online / presencial. E tem a eleição do Levin, que ganhou a eleição presencial. Correm justiça as duas partes querendo a vitória. O que é natural em se tratando de Vasco. E aí agora surge de parte a parte situações analisando. Então cabe ao vascaíno também analisar esse tipo de coisa, né? É verdade. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Entendi.
um especialista falando do assunto, cobrar também o torcedor do Vasco e falar, ó, pô, pega a proposta do Jorge Salgado também, destrincha pra gente dar uma olhada, pra você fazer o outro lado, né? O comparativo, né? Exato. É certo. Vamos falar do Fluminense agora? A notícia boa para a torcida do Fluminense, tá? Porque existe uma esperança do Fred entrar em campo no jogo contra o Internacional no próximo domingo. Ele vai ser reavaliado, mas o tornozelo dele já melhorou bastante, já está desinchando. E a informação aí é essa informação do Globoesporte.com, tá bom? Pedro Certezas, a gente não chegou a mostrar ontem o tornozelo do Fred, né? Mas ele postou a foto com a bola no tornozelo, né? Você fica assim depois de um final de semana assim que você não bebe muita água? Cara, assim? Normalmente meus domingos são assim. Eu falei, é foto minha, isso aqui é foto minha do domingo. Falando de uma pata de urso. Incrível. É o pé de cana, né, que chama. Não, mas, cara, bizarro. Mas que bom, eu acho que eu queria ver mais do Fred, cara. Eu sei que eu não sou tricolor e tal, mas eu sempre sinto que o Fred tem mais a entregar pro Fluminense do que ele tá entregando. Eu sempre tô com essa sensação de que ele não tá acontecendo de fato, porque ele precisa de mais jogos e tudo mais, tem que descansar um pouco mais. Já tem uma certa idade também, né? Cara, eu fico, quando ele voltou, eu falei, pô, esse ano o Fred vai destruir. Não sei se é a mística do Fluminense, mas eu fico nessa esperança ainda, de verdade. Mas eu sabe que eu olho, Casimiro, o lado do bastidor, eu acho que o Fred é importantíssimo. Ah, não, isso aí esquece. Né? Isso aí esquece. Né? E no lado dentro de campo, pra mim hoje, e aí o Tricolor pode dar a sua opinião através do nosso Twitter, falando a sua opinião, mas na minha opinião, o Nenê hoje se desenhou assim em campo um personagem importantíssimo, Casimiro, no Fluminense. Muito se questionou, né? Como é que o Fluminense vai jogar com Nenê, Ganso e Fred? Meu Deus, nossa, vai dar super errado. E a realidade é que não deu, cara. E tem muito mérito, obviamente, todo aí nisso, mas eu particularmente gosto muito do Nenê. Acho que ele entrega pontos pro seu time no campeonato. Então o Fluminense já cansou de ganhar jogos por conta do Nenê. Obviamente, ele mata contra-ataque, ele é muito lento na transição. Concordo. Mas eu acho que o Nenê tá jogando muita bola. Com o Odair, ele tem a sua função muito importante ali. O Fred seria muito importante? Sim. Mas o Fluminense consegue, cara, suprir essa ausência do Fred. Eu acho que já se acostumou de não ter o Fred na maioria dos jogos. É um jogador que tem mais idade. Apesar da identificação, a diretoria do Fluminense sabia que ele não ia poder jogar todos os jogos. Então o Fluminense se preparou. Uma contratação que não foi nenhuma contratação de risco. Agita o bastidor do Fluminense. Um ídolo dentro do clube é muito importante. É verdade. E eu acho que o ganho do Fluminense o saldo do Fluminense com o Fred é positivo. Ter o Fred dentro do ambiente do clube é positivo. Faz diferença. Eu também acho. Para funcionário, para torcedor, para atleta. Vamos fazer vitorioso, o seguinte. O cara é vitorioso. Vamos beber uma água, tá? São 2 litros por dia que você vai beber no mínimo. E daqui a pouco a gente volta. Olha o Casimiro que não bebeu um gole hoje.